O milho resolve cair hoje depois de uma alta muito forte ontem, subiu bastante, teve uma alta violenta, uma alta pungente, como eu falei. Depois de ir lá embaixo, voltar, a gente estava vendido, vendemos lá na região dos R$ 100, realizei lá embaixo, perto dos 98. Casualmente ele voltou, chegou a bater os R$ 100 ou próximo disso de novo, agora está naquele vai não vai lá naquela região lá. Então, o que que a gente fez, o que que a gente não fez, como é que a gente está agora no milho? Ibovespa operando lá, ó, hora subindo, hora caindo, está próximo do 0 a 0. Agora, nesse momento, está subindo um pouquinho, né? Então o dólar segue na tendência dele de baixa, deve continuar ainda por um tempo. A soja voltando um pouquinho, mas nada que mude a tendência dela de alta, assim como o café e também o boi. Então vamos ver o que aconteceu hoje em mais um vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Então hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, finalmente estou em casa, né? Então, você sabe, eu não fico trabalhando só no mercado financeiro, eu tenho outras empresas, tenho outras coisas para fazer. Então, vira e mexe, estou viajando, né? Tem que ir lá no interior, tem que fazer coisa lá, tem que voltar, então tem outras questões para resolver. Então, eu tenho uma grande vantagem de poder trabalhar onde eu estiver tendo internet, mas tem uma grande desvantagem que eu estou trabalhando o tempo todo, né? Então é uma faca de dois gumes ali, tem o lado bom e o lado ruim. Mas beleza, não é essa a situação do vídeo, né? Então, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Tem o QR Code lá no canto para entrar no grupo do Telegram, é liberado, gratuito, todo mundo pode falar. Me segue lá no Instagram, vira e mexe, eu posto coisa no Instagram. Quando eu não consigo gravar vídeo aqui porque eu estou viajando, alguma coisa assim, eu não tenho toda essa parafernália de luzes, câmera, né, um computador bom para renderizar vídeo, algo do tipo, estou só com o notebook na mão, então eu acabo postando pelo Instagram mesmo, é mais rápido e é a forma que dá para fazer, né, só para não ficar sem conteúdo mesmo. Tá bom? Então entra lá, segue também, vira e mexe, estou postando coisa lá. Bom, deixa eu parar de falar de palestra aqui e vamos mudar de tela. Até posso botar outra tela aqui que eu estava com o Zigo aberto, eu acho que está nessa tela aqui, ó. Então o que a gente pode ver hoje? Ibovespa nesse momento, né? Na verdade está todo mundo em alta, estava caindo todo mundo, agora todo mundo resolveu subir, então está naquele vai não vai. Então Ibovespa nesse momento com 0,14, o índice futuro, né? O Ibovespa em si está um pouquinho acima disso, porque o futuro tem uma diferença ali em relação à taxa de juros. Índice americanos, vai estar atualizando aqui só porque eu fui falar bem na hora. Mas já vai aparecer para vocês aqui, né, que isso aqui como é em tempo real, ele tá aqui, ó, 0,86 agora, lá na Inglaterra 0,20, na Alemanha 1,28, na África do Sul 0,74, China fechou em 0,15, Japão 0,73 e na Austrália 1,49. O VIX caindo 5,17. Uma coisa que eu mostrei lá no grupo do Telegram hoje que eu achei interessante foi isso aqui, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha aqui o S&P lá em cima e a nossa bolsa estava aqui embaixo, enterrada aqui. E eu me lembro que eu comentei até sobre a diferença entre os dois lá, fazer uma espécie de long and short em relação a S&P e Bolsa Brasileira. Eu comentei, a situação era a seguinte, ou a Bolsa Brasileira está muito barata, ou a Bolsa Americana está muito cara. Em relação a eles, o que é a diferença no long and short? Eu basicamente peguei aqui a diferença entre esses dois gráficos, a linha laranja e a linha azul, e tracei um gráfico baseado nessa diferença. Então, quando a diferença fica pouca, esse gráfico diminui, quando a diferença fica muito, aumenta. Nesse caso aqui, tinha aumentado muito porque o S&P tinha subido bastante e a Bolsa Brasileira caído bastante. Então, eu estava fazendo isso aqui. Então, essa diferença entre os dois aumentou muito. E eu comentei sobre isso e comentei sobre isso em relação ao petróleo também. Então, interessante que agora a gente está voltando, subindo bastante aqui já há algumas semanas e o S&P desde o anúncio lá, né, que ia ficar, que o Fed ia começar a tirar os estímulos, a inflação deu uma apertada lá, aquela história toda, aí a Bolsa Americana começou a tirar um pouco o pé do acelerador. E aí chega a época de vir resultados, eu já falo isso há muito tempo. Quando a gente estava em 2019, pré-Covid, era uma coisa. Aconteceu o Covid, né? Todo mundo, todas as empresas fecharam, teve lockdown, não sei o que mais.
veio com resultados horríveis, né? Fechado, então não teve quase nada. O próprio PIB ficou horrível, tudo ruim. Beleza. 2021, o que a gente viu em 2021? Que eu falava que a base de dados, essa estatística está errada porque a esperança matemática não está ajudando nisso aqui. O que acontece? Em 2021 veio um monte de resultados, né, e PIB, e um monte de resultados de empresa dizendo que tinha faturado não sei quantos por cento a mais. Era tipo coisa absurda, assim, de 50, 60, cento e poucos por cento, né? Que coisa assim que era muito maior do que uma expectativa normal que aconteceria. Por quê? Porque a métrica estava errada, não era a fórmula de cálculo, a métrica estava errada. Eu subir 1% em relação a zero é muita coisa. Ou eu subir de 1 para 2% em relação ao ano passado é dobrar. Só que é que o ano passado, no caso de 2021, referente a 2020, estava tudo parado por causa do lockdown. Então a estatística estava errada. A herança matemática, isso se chama herança matemática, estava ajudando o que na verdade, né, não ajudaria. Então é o exemplo do PIB. Se o Brasil tivesse parado de produzir em janeiro de 2021, não tivesse produzido nada, ele ainda assim estaria com um PIB melhor que em 2020. E as notícias seriam que o PIB aumentou um monte, mas não aumentou, foi porque em 2020 não tinha nada, estava parado, parou, desligaram tudo, parou. Qualquer coisa é aumento, mas esse aumento não é significativo porque é em relação ao passado, em relação ao ano passado que estava parado. Tá? Então, e aí eu falava o quê? Que quando as coisas voltarem ao normal, né, entre aspas, normal, lá em 2000 a gente nunca sabe a data, né, mas lá em 2000 e alguma coisa, quando as coisas começarem a voltar ao normal, vai ter um problema, vai ter o mesmo problema para baixo. Porque as empresas vão estar com uma expectativa de lucro lá em cima por vários motivos, só que, né, as coisas começarem a retrair um pouco, vai vir um monte de balanço, um monte de coisa, tudo abaixo do esperado. E aí, com as ações lá em cima, com os indicadores tudo puxando nas máximas, é uma questão de uma matemática básica ali. Então, eu já falava disso há muito tempo, eu era retratado como um louco, mas não, é a minha teoria. Né? E tá funcionando, tá voltando tudo, não estou dizendo que eu estou certo, que eu estou errado. Eu também estou comprado em ações e perdi. Em compensação, estou vendido em ações que estou ganhando bastante dinheiro. Então tá tudo certo, né? Bom, falando em índices aqui, ó, commodities, né? Petróleo WTI caindo 1,94, o Brent 1,86 de queda, milho na Bolsa de Chicago fechou em 0,85, aqui no Brasil com 0,57 de queda. Café 2,74 em Nova York, aqui no Brasil 1,67, a soja com 0,78 de queda em Chicago e aqui 1% no Brasil. Realizando um pouquinho depois, né, de um bom tempo. O minério de ferro subindo bastante, mais 3%, o boi gordo realizando 0,25 aqui. Esse aqui é o contrato, nem sei qual é o contrato que é esse aqui, tem que ver ali. E eu acho que esse boi aqui tá errado esse boi, tem que atualizar, mas enfim. O dólar aqui na região agora, né, na hora que fez o vídeo, tá, que eu tô fazendo o vídeo, em 0%. Né? Então, basicamente, e o Bitcoin lá com 0,11, há pouco tempo atrás bateu em 30 e poucos mil dólares, o pessoal se apavorou, já está em 44, então nada além do normal no Bitcoin. Né? Aqui algumas notícias, nada muito relevante para a gente ficar de olho aqui, tá? Bom, deixa eu voltar para a tela, minha tela aqui, senão eu vou ficar, acho que é essa aqui. Vamos ver se eu apertar aqui, é isso aqui. Beleza, bom, vamos lá. TCMH 22, gráfico diário. O que a gente vê no milho aqui? Milho hoje voltando um pouco, bateu lá na região, né, dos R$ 100 ou próximo a isso e voltou um pouco. Se a gente botar aqui num gráfico, vamos botar aqui num 240 minutos ou algo do tipo, dá para a gente ter uma ideia do movimento. Ele vinha fazendo isso aqui. Aqui em cima eu vendi. Antecipando, tá aqui a linha, antecipando uma puxada para baixo, antecipando um topo duplo aqui num gráfico 240 mais ou menos. Eu gosto muito do gráfico 240 minutos porque eu consigo enxergar ele como um meio termo entre um gráfico diário e um gráfico bem menor lá de 60 minutos, algo do tipo. 120 também é bom. Ao 240 eu acho um pouco mais assertivo e é um time frame pequeno. 4 horas, então dá quase que um dia, mas não dá um dia, né? Então, ao longo prazo dá menos. Tá? Mas enfim, isso aí é questão de gosto, cada um opera o que quiser.
A grande questão que a gente tem que sempre prestar atenção é o seguinte: quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo ele tende a ser. Tá? Então isso é uma coisa que vale a pena a gente sempre prestar atenção. Bom, eu vendi aqui no 100 pila. Quando eu vendi aqui eu falei o quê? Bom, esse negócio está numa tendência de alta forte. Eu vou vender aqui. Não espero uma operação aonde o milho vai cair muito, falei disso. Não espero fazer um movimento de entrar numa tendência de baixa e ir lá para os 80. Né? Então vou fazer uma operação de scalp. Quase encerrei a operação aqui na média móvel mesmo, em 98,50, mas resolvi deixar para ver até onde ele ia, porque ele não fez nenhum sinal aqui de retorno na média, né? De tentar reagir a partir daqui. Deixei, ele chegou a bater aqui em 96 e pouco. Eu também não realizei. Quando ele começou a voltar nesse dia aqui, que foi ontem, eu pulei fora, né, lá próximo à região dos 98, lá pulei fora e tá tudo certo. Por quê? Porque eu achava que realmente poderia continuar essa tendência. Por que que eu não inverti a mão? Poderia ter comprado aqui, nem que seja um contrato. Compra um contratinho, bota aqui um stop aqui embaixo e compra. Poderia? Poderia. Deveria ter dado quase 1 para 1, ou 2 para 1. Já deveria ter sido no lucro se eu tivesse comprado, em vez de só encerrar minha operação e inverter a mão. Só que eu não comprei por quê? Porque pelo gráfico diário, o cenário ainda era um cenário baixista. Ele poderia recuperar até aqui, ó, né? Perto da média, aqui nessa linha, basicamente, para continuar caindo. Está aqui desenhado, estou desenhando por cima. Ele poderia fazer isso. Então foi por esse motivo que eu não cogitei comprar. Ah, mas poderia ter comprado baseado aqui numa tendência maior. Sim, mas se fosse olhar uma tendência maior, eu ia olhar o gráfico semanal e da mesma forma eu ia esperar ele vir pelo menos aqui assim, aqui, próxima região desse meio da rua aqui, dessas 3 barras relevantes aqui atrás. Eu esperaria ele aqui nos 95,5. Aqui eu cogitaria talvez inverter a mão, comprar, até porque está até próxima à média aqui, né? Mas beleza, a gente nunca vai acertar sempre, né? Inclusive, eu ainda hoje estava olhando as minhas operações de janeiro, eu costumo fazer isso, né? Pegar ali as operações que eu fiz no mês anterior, num período anterior, ver quantas operações, o que que eu olho? Quantas operações que eu fiz, e quantas eu acertei, quantas eu errei. No caso, em janeiro eu fiz 22 operações, considerando day trade, swing trade, 22 operações. Das 22 operações eu acertei 12 e errei 10. Tá? Então, foi um percentual quase que 50%. Para vocês verem que por mais que a gente faça um monte de operação ou poucas operações, a gente acaba tendo um percentual de acerto não muito grande. E também eu fiz muito day trade. Na verdade, das 22 operações, eu acho que umas 18 foi day trade. Né? Tem algumas em aberto, por exemplo, comprei Cogna, hoje comprei BRF, essa eu não comprei, não contei. Até porque hoje eu não contei, eu contei só de janeiro. Então, o que que acontece? A grande questão é, não importa o número de acertos. Eu poderia ter acertado das 22 e acertado 5. Sendo que das 5 eu poderia ter ganho muito mais dinheiro. E aí outra coisa que eu olho, então eu vejo quantas operações eu fiz, eu vejo quantas eu acertei, quantas eu errei, e eu vejo o meu retorno médio, né? Uma expectativa média ali em relação às operações, ou seja, o quanto eu ganho quando eu ganho e quanto eu perco quando eu perco. Não em financeiro, em sim, porque eu tenho nas minhas operações ali o multiplicador daquela operação. Então, por exemplo, eu fiz uma operação onde eu arriscava 100, se eu ganhei 200, aquela operação conta como 2. Se eu arrisquei 100 e ganhei 150, ela conta como 1,5, ou seja, fez uma vez e meio meu risco, a outra fez 2 vezes meu risco. O meu médio de janeiro, que foi ruim, eu achei ruim, deu 1,30 e poucos alguma coisa, né, de risco, né, em relação ao risco. Ou seja, minhas operações foram positivas, fechei o mesmo positivo, mas o meu risco retorno ficou em 1,3 alguma coisa, 1,35 alguma coisa, enfim, 1,3. Né? Ou seja, eu poderia melhorar bastante. É que eu fiz muito day trade, muita operação que eu vi que ia dar errado no day trade, que eu entrei e começou a ficar ruim, tentei alongar ou algo do tipo, quando voltou eu, acabei encerrando. Eu quis alongar mais, não foi, quando voltou eu encerrei um pouco antes. Então deixei chegar passado 1 para 1, quase 2 para 1, e quando voltou eu encerrei mais embaixo. Não perdi dinheiro, mas poderia ter ganho mais. Então é uma coisa que eu tenho que cuidar um pouquinho mais em realizar quando bater lá onde eu quero que bata. Tá? Então isso é muito bom, a gente tem que ter uma noção de... Lembra aquela operação? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá colado aqui. Tem um negócio aqui
Não sei se vai dar para ver por causa do zoom, mas tá aqui, que é o quê? A minha performance é o alfa mais o meu beta vezes um índice que eu comparo, mais uma componente aleatória. A componente aleatória no tempo, no futuro, tende a zero. O beta da minha carteira eu consigo calcular, o índice eu uso o Ibovespa para comparar, e o alfa é o meu diferencial, o quanto eu consigo contribuir na minha carteira positivamente ou negativamente. Então, pretendo, melhor, querendo achar um alfa maior possível, eu tenho que muitas vezes cuidar de algumas coisas. Então, sempre façam isso. Se vocês não têm um relatório de vocês, como vocês estão operando, como vocês operam, quanto geralmente vocês ganham, quanto geralmente vocês perdem, quanto de mão vocês ficam confortável e quanto dá aquele embrulho no estômago para operar. Tá? Preste atenção nisso. Mas eu posso operar ali e botar uma mão de 5 mil reais e ficar tranquilo. Se perder 5 mil, nada muda, tá tudo certo. Amanhã eu boto mais 5. Ou eu posso botar uma mão ali de 2 mil reais. Vou arriscar perder 2 mil no milho aqui, mas a partir do momento que eu botei em enviar a boleta, por mais que não tenha nem andado ainda o preço, já começa a me dar aquele embrulho de, ai meu Deus, eu vou perder 2 mil reais. Eu posso perder 2 mil reais. Então, saibam também o tamanho da mão confortável de vocês. Isso vocês vão conseguir saber só depois de um bom tempo de tela e operando. Então, beleza. O que eu penso no milho agora? Gráfico semanal do milho, eu vou botar o System Food. O gráfico semanal do milho está isso aqui, ó. Ele tocou lá na média móvel de 20 do System Food no milho lá e está subindo. Está tentando subir, tentando ganhar força para cima. A soja está lá em cima, aquela história que vocês conhecem. Se ele romper aqui e aí ganhar força, ele pode vir aqui no 104, 105, até mais aqui em cima, aqui nessa região. Não sei se é uma coisa que pode acontecer tão fácil agora devido a várias questões de sazonalidade, principalmente. Né? Teria que acontecer isso agora, nas próximas semanas. Se não, né, pensando na questão de sazonalidade, ele poderia começar a cair ali final de março, início de abril, depois subir um pouco e lá no meio do ano, na safra, ele cair mais ainda lá em junho e julho. É o que a sazonalidade diz. Tudo depende do que vai acontecer e do clima. E aí do setembro, outubro, por aí, ele começa a voltar a subir, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de como é que vai ficar o atraso do plantio. Mas enfim. Então assim, ó, se fosse para romper aqui, isso é eu, né? Então deletem tudo que eu falar depois. Eu imaginaria que ele poderia subir aqui nas próximas 2 ou 3 semanas, pensando na sazonalidade. E aí depois, quem sabe, ele começar a corrigir um pouco, ficar um pouco lateral. E aí pode ser que ele não caia devido à força e às questões climáticas não estão ajudando, mas também não sei se vai ganhar muito mais força para subir a partir daqui. Tá? Então, o que eu estou de olho aqui? É simplesmente a questão risco-retorno. É o quanto vale a pena eu pagar para entrar numa operação dessa. Se eu comprar hoje, agora, eu pago 98,74 no milho com stop aqui em 96,40. Então eu tenho aqui 2,5 pontos. Para isso aqui valer a pena pelo menos um 2 para 1, eu teria que ter 5 pontos. 5 pontos, o milho teria que bater R$104, que é quase o topo histórico dele. Então, por mais que eu ache que as coisas não estão fáceis, não vai ser eu que vou acreditar, que vou apostar que a coisa vai para o saco. Porque assim, uma coisa que você tem que ter noção é o seguinte: o milho subindo a 105, 106, 107 reais é muito bom, a gente ganha dinheiro quando a gente está comprado. Sim, mas pensa na outra ponta. Pensa no criador, do granjeiro que tem que comprar milho para frango, que tem que comprar milho para porco, o pessoal que cria porco, qualquer produção de proteína animal, né? Pensa nessa outra ponta, né? O custo que eles vão ter vão aumentar muito, tudo aumenta, a inflação em cima de, enfim, tudo aumenta. Quando as commodities básicas aumentam o preço, a inflação vai chegar em tudo. É sempre assim. Tá aqui. Quer ganhar, como se defender da inflação? Uma das primeiras coisas que você vai aprender: compre commodities. Simples, principalmente petróleo. Não fique exposto a petróleo. Mas enfim, então pensando pela outra ponta, tirando só a parte que a gente ganha dinheiro, tem o lado físico lá que não é bacana, não é legal. Então, a mesma coisa, se o milho cai demais, os produtores também sofrem. Então tem uma equação aí que a gente tem que ficar de olho. Bom,
Eu estou de fora do milho agora, né? Então ele teria que romper essa região aqui dos 101, aqui quase 102 para ficar interessante. Daqui, apesar de ter feito essa barra muito forte, se ele não romper para cima dessa barra de hoje, até essa barra foi interessante, se ele não romper acima dessa barra de hoje aqui e continuar caindo, ele pode vir tranquilamente aqui os 97,8, 97,9. E se por um acaso perder o fundo aqui dessa barra preta, verde aqui, aí pode dar uma segunda pernada dessas aqui para baixo, ele vira aqui nos 92, 93 aqui, que é justamente nesse fundo aqui. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado disso, quão representativa vai ser essa barra aqui. Amanhã tem relatório do USDA, né, o ASD lá. Então vamos ver o que vai dizer no ASD. Provavelmente na soja eles vão apertar um pouco, já que no relatório passado eles foram muito brandos na soja, principalmente na questão da Argentina. Talvez eles apertem um pouco na soja agora. Então vamos ver o que vai acontecer. Se apertarem do milho também, ele pode continuar um pouquinho de força aqui. Se não apertarem, pode acontecer aquela coisa que já vem acontecendo há quase um ano, que eu já falei várias vezes aqui, e que pode ser que eu faça exatamente a mesma operação. Está virando uma operação de setup mensal minha. Né? Todo mês sai o relatório e quase todo mês eu faço a mesma operação, que é o quê? Alguns dias antes do relatório, já falei isso 10 vezes aqui, alguns dias antes do relatório o milho costuma subir. E com força. Ó, tu vê ontem, né? Paulada que deu, subiu com força. Sai o relatório. Existe uma estimativa de mercado em relação ao relatório que vai sair. Se não vir nada de novo ou nada muito extravagante em relação ao que a estimativa de mercado diz, ou espera, não dizem espera, provavelmente não. No passado, o que acontecia? 2 dias depois o milho caía. Então era sempre assim. Vai sair o relatório do SDA e amanhã, pum, ele explode para cima. Ou depois de amanhã, vai, explode para cima. Sai o relatório, aí tem aquela volatilidade, balança, vai lá em cima, volta, faz uma bagunça para cima e para baixo. O relatório saiu mais ou menos em linha com o esperado, mudou muito pouco, aumentou um pouco numa ponta, mas diminuiu na outra, compensou, assim, assado. Não mudou muita coisa. 2, 3 dias depois o milho corrige e resolve cair. Isso tem acontecido, não sei se já chegou a um ano, mas quase um ano. Tá? Não estou dizendo que eu vou fazer essa operação amanhã, nem que vai acontecer isso amanhã. Mas é uma coisa que eu tenho reparado. E quando eu reparo, eu gosto de prestar atenção nisso. Casualmente eu vendi aqui, casualmente eu encerrei a operação aqui, e casualmente, 2 dias antes do relatório, o milho subiu com bastante força. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Tá bom? Então, assim, quem está comprado, preste muita atenção se ele perder essa região de médias aqui e se ele perder a metade dessa barra verde aqui toda. Então, imagina aqui, ó, ela tem 2,7 pontos. Se perder aqui mais ou menos os 96, se perder os 98, né, e negociar 97 com 80, 97 com 90 e poucos, fique atento. Porque se perder aqui uns 2/3 dessa barra e vir testar aqui embaixo dos 97 com 50, essa barra não foi tão forte assim quanto esperava. E aí o mercado pode corrigir mais um pouco. Eu vou esperar, como eu estou de fora hoje, entrar hoje eu acho que não vale a pena, até porque já passou o tempo, mas ter entrado hoje não valeria a pena. Então eu vou esperar o relatório amanhã do ISDA e aí quando acontecer o relatório, a volatilidade, aquela bagunça toda que dá, aí depois eu vejo se eu vou me posicionar e para que lado eu vou me posicionar. Olhando o estocástico, por exemplo, que a gente olha também de vez em quando, é o quê? É compra. Né? Deveria ter comprado hoje no fundo dessa barra aqui, esperando que ele venha testar o topo. O problema é que o meu stop deveria estar aqui embaixo. E eu não gosto de fazer esse tipo de operação com stop muito longo, onde eu tenha que esperar que ele rompa um topo histórico para valer a pena. Se fosse aqui embaixo, aqui, eu compro o stop de 2,5, 3 pontos. Tranquilo, tranquilo. Porque tem muito ainda para ele andar e chegar lá em cima. Agora lá em cima não. Tá? Então, mesma coisa. Aqui, né, aqui em cima, ou aqui onde ele está agora, eu vendo ele com stop de 3 pontos. Né, porque ele pode ter muito mais a cair do que a subir, né, em questão de possíveis alvos. Né, porque agora, e aqui embaixo, eu não vendo ele com stop de 3 pontos. Então a gente tem que ajustar a mão, o movimento e o contexto. Os três têm que se encaixarem. Se ficar bacana, mete o pé. Se ficar ruim, pula fora. Beleza? Bom, boi, beijo aí.
Vou botar o BGI Fute, tomar uma água, tô com a boca seca. Ó o boi rompendo o topo, né? 343,50. A gente vai estar no gráfico diário aqui. O que a gente vê no boi aqui? É que esse aqui do Zico tá errado. Ele pegou o boi. Acho que tá no boi F ainda, por isso. Tem 341 lá. Então o boi aqui que a gente vê, ele tá tentando, ele rompeu na verdade essa lateralidade aqui, né? Ainda tem espaço para vir testar o topo aqui em 345. Deixa eu botar o BGI G22 aqui, ele tá bem forte lá em cima, deu uma balançada hoje e foi embora. Deixa eu botar um gráfico de 240 minutos, vamos ver o que o boi está fazendo, ó. Subiu com bastante força nos últimos dias e tá literalmente lá em cima. Então ele tá na cara do gol, ele tá ali na linha do pênalti, né, com a bola no pé, dominada e sem goleiro. E aí tá vendo o que vai fazer ali. Se ele ganhar força e romper aqui, pode subir mais e aí talvez se negociar e se firmar aqui em cima, num primeiro pullback que ele fizer, dá para tentar entrar numa operação. Se ele fizer uma barrinha de sinal, de diferença. Comprar agora, nem pensar. Não compro nem a pau. Eu vou comprar banho de topo histórico. Não sou bobo, né? Ainda mais depois de um dia, depois de uma semana ali que ele subiu quase 3% ali em poucos dias. Então, eu espero voltar. Vou vender boi, bom, depois do boi ter ficado lateral aqui durante um mês e meio, né? Quase isso, né? Com 40 dias aqui mais ou menos. Depois de ter ficado lateral aqui 40 dias, ele resolve testar topo. E se ele chega a romper aqui, eu vou vender? Nem pensar, né? Não vendo. Mas a assimetria de risco diz o quê? Que se ele fizer amanhã uma barrinha preta aqui, e se depois da manhã ele perder um pouco de força e não conseguir romper aqui, cabe uma venda aqui no boi com stop aqui acima e esperar que ele venha fazer novamente esse movimento. Lembrando, está testando o topo aqui com uma barra muito forte depois de uma subida legal. Ele fez a mesma coisa aqui atrás, ele fez a mesma coisa aqui atrás. Então, não tem nenhum problema em eu acreditar que ele possa voltar aqui. É muito mais conveniente eu acreditar que ele vai cair e eu vender aqui e botar um stop de 2 pontos, ou 1 ponto e pouco ali, né, do que tentar buscar aqui uma operação com pelo menos uns 6 pontos ou perto disso, do que eu botar um stop de 6 pontos acreditando que o boi vai 360. Por mais que o boi possa ir a 360, é uma questão de topo histórico, então tem que tomar cuidado. Né? Quem querer comprar Ibovespa para 130 mil pontos porque acha que vai a 160. É mais fácil vender a 130 mil pontos, achar que ele vai corrigir um pouco aos 120 e depois a gente vê o que a gente faz. Né? Então, é uma coisa para se pensar. Então, assim, quem está comprado no boi, quem está posicionado comprado no boi, é um ótimo ponto para realizar um pedaço da operação, se não toda, e se não, fica de olho no fundo do dia de hoje, fica de olho nessa região. Se ele perder essa região aqui e perder a média, ele vem aqui embaixo. O problema é que como essa lateralidade é pequena, ele perder a média, perdeu 50% do movimento. Então diminui o tempo gráfico, bota lá uns 240 minutos e bota aqui, ó, perdeu os 340, tchau, deixa o boi cair e compra de novo aqui em 335. Né? E aí bota um stop curtinho aqui embaixo. Se romper e voltar, beleza, perdeu pouco e ganhou dinheiro na alta. E mesma coisa aqui, eu poderia, por exemplo, vender aqui e botar um stop lá em cima. Se ele vir aqui embaixo e começar a encher o saco aqui, pula fora. Se ele chegar lá em cima, vai estopado. É isso, não tem o que fazer. Tá bom? Café. Café, deixa eu botar num gráfico diário aqui, subindo com bastante força. Bastante não, acho que nem foi tão forte assim, é 1,67%, então café subindo. Rompendo o topo, ou tentando romper o topo ali, chegando próximo à região dos 300. Vou estar num gráfico menor aqui para ver, no último voltou um pouquinho no after, mas está tudo certo. O que a gente vê aqui? O café é a mesma coisa que eu tinha falado há bastante tempo. Ele está numa tendência de alta há muito tempo, né? Então a florada não foi tão boa quanto esperava, melhor, veio bastante queimado lá, mas tem boas perspectivas lá para o ano que vem. Mas enfim, vamos ver o que o café resolve fazer aí nos próximos dias. Mas é aquela história, a tendência é de alta. E quando a tendência é de alta, a gente pega um ativo que segue tendência, o que a gente tem que fazer? Comprar. Como diria o mestre Bo Williams, é proibido vender. Né? Ele fala. Então, a gente tem que procurar comprar. Só que eu não vou comprar topo.
Eu não quero comprar topo. Eu não vou chegar lá e vou comprar essa lapiseira aqui no preço mais caro que existe. Eu vou tentar comprar essa lapiseira, que é uma lapiseira boa, marca boa. Essa aqui, por exemplo, está toda desmanchada, já toda quebrada, mas acompanhou a faculdade inteira comigo, então a lapiseira já virou quase de estimação. Já está aí há mais de 10 anos comigo e está bem, funciona. Então, eu não vou querer comprar ela se for a mais cara que existe, não há necessidade. Ou estiver no preço dela, no mais caro de todos. Eu vou esperar baixar, não tem pressa, né, se eu for fazer só uma operação especulativa. Então, por mais que eu queira comprar café, eu não vou comprar café nos 300, eu prefiro comprar café mais embaixo. Então, quando a gente está numa tendência de alta, a gente procura o quê? Pontos bons de entrada, para aproveitar o movimento da tendência. Porque a pior coisa que tem é tu comprar numa tendência de alta e perder dinheiro e ser estopado. Porque quando a pessoa fala, estou numa tendência de alta no café, olha, fala, estou comprado no café, o que que tu pensa? Está ganhando dinheiro? O café está subindo desde dezembro do ano passado e não para de subir? No ano passado, não. Desde dezembro de 2020. Né? É, desde dezembro de 2020. Novembro, dezembro de 2020, o café começou a subir e não parou. Então, o café está subindo aí há mais de um ano e, e aí a pessoa fala, está comprado, eu penso o quê? A pessoa está ganhando dinheiro. Só que ela pode ter comprado aqui, em 297, e está no 0 a 0 hoje. Depois de quanto tempo? Sei lá quanto tempo tem aqui, mas depois de quantos dias tem aqui mais ou menos? 60 dias quase, 50 dias, a pessoa está no 0 a 0. Então não faz sentido. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque acontece muito. Entra na euforia, compra aqui em cima, estopa aqui embaixo, né? Aí o mercado dá uma balançada, faz isso aqui, vende aqui. Ele bate aqui, volta, estopa de novo, e aí não tem mais coragem, não entra mais e não compra mais aqui embaixo. E aí o mercado vai. Ou seja, quando era para comprar aqui embaixo, vendeu, e quando era para vender aqui em cima, comprou. Então fica operando só quando o movimento já anda e fica apanhando. Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Então, assim, tendência de alta, quem dá o café, compra, espera bom ponto e compra. Aqui atrás, tá aqui, eu marquei, falei dessa região aqui, né, que poderia ser um bom ponto de compra, só que eu falei que eu não compraria, que apesar de ser um bom ponto de compra, porque eu estou próximo a essa região dos 300, uma região forte aqui, que está brigando há muito tempo e é topo histórico. Eu não gostaria que ele fizesse comprar lá. Então, aqui tá bom tanto para comprar e continuar comprado e subir com o stop aqui atrás, como tá bom também de eu enxergar uma barrinha de venda em algum tempo gráfico interessante e vender essa barra com stop acima do topo. E é isso, não tem o que fazer. Mas a tendência de alta a gente vai procurar comprar. Eu estou comprado via ETF lá fora e para mim está tudo certo. E vou só sair da minha operação comprado no café o dia que eu enxergar que essa tendência terminou ou está próxima do fim. Né? Já está aquele negócio assim, tá meio esquisito isso. Aí eu pulo fora. Nem aqui eu pulei fora. Isso aqui era só ruído. Era alguns dias de ruído e parou. Beleza? Soja está na tendência de alta, batendo com muita força para cima. Então essa queda de hoje não é que a soja vai cair, agora vai, já era soja e vai voltar lá para a região dos 29 aqui. Não. É o mercado realizando, um mercado um pouco mais cauteloso. Como eu falei, amanhã tem relatório. Pode ser que o relatório impacte para cima, o troço suba com bastante força. Pode ser que ele impacte neutro e o relatório até mesmo e o preço até caia. Então pense o seguinte, imagine o seguinte, né? Se eu tivesse comprado soja aqui, em qualquer ponto, e o troço tivesse subido até aqui, né, sabendo que amanhã tem um relatório do SDA que é um relatório que pode trazer volatilidade para o ativo, tanto para cima quanto para baixo, eu não sei, né? E eu já tivesse aqui garantido 2, 3, 4 para 1 nessa operação, eu estaria posicionado hoje? Acho que o mínimo que eu deveria fazer é ter respeito ao meu dinheiro, respeito à minha operação e pensar o seguinte: bom, eu vou sair fora. Se a soja subir amanhã, beleza, já está esticado para caramba mesmo, então eu vou ficar um pouco de fora, não tem problema nenhum. Se a soja cair e eu acho que a tendência ainda é de alta, eu posso esperar e comprar mais embaixo, então vou ter feito uma baita numa operação. Então, no critério risco-retorno, não valeria a pena eu ficar, né? Então, eu sairia. Então, isso é normal. Mas tendência de alta, apesar de ter aqui um gráfico bem esticado no diário, tem um estocástico bem
sobrecomprado, no semanal está com uma alta aqui extremamente forte, aquela alta, estilo de alta que não se sustenta, porque é muito inclinado, a gente geralmente não se sustenta por muito tempo com uma linha muito reta para cima, então é natural que o preço venha, volte um pouquinho para depois continuar subindo, se for continuar, tá? Então tem uma coisa pra gente, é uma coisa para a gente prestar uma atenção em relação a isso. O dólar, no gráfico semanal, ele tá lá embaixo, tá aqui, né? Então tá fazendo exatamente aquela pernada que a gente tinha imaginado que o dólar poderia fazer, tá aqui embaixo, né? Então tá vindo aqui nessa região dos 5,30, que já rompeu até o 5,30, né? Tá em 5,28 ali. A gente comentou bastante sobre isso no dólar, que se ele perdesse aquela região, ele poderia chegar tranquilamente aos 5,30. Não acharia que seria tão tranquilo quanto foi, né? Então aqui, por exemplo, ele poderia ter voltado, essa aqui ele poderia ter subido mais um pouco, mas não, ele está forte, firme e forte para baixo, perdendo muita força o dólar aqui, e da mesma forma que o Bovespa está empurrando para cima, né? Então o dólar chegou numa região aqui que eu diria que é uma região interessante. 5,30, 5,28, 5,27, uma região aqui que ele tem uma memória de preço interessante. Olha aqui como ele faz uma espécie de um M bem grande aqui, né? Então isso aqui é uma região bem interessante aqui, que se ele perder essa região, ele pode tentar chegar lá embaixo, próximo aos 5,10. Então é uma jornada longa daqui até lá. E aí se ele voltar e subir um pouquinho aqui no 5,40, seria também, não seria uma operação, né, um movimento tão esquisito, seria um movimento aceitável no dólar, devido à queda que ele fez. No gráfico semanal, por exemplo, ele basicamente está caindo aqui há 3, 4, 5 semanas sem parar. No gráfico semanal, a gente tem o estocástico dele nas mínimas históricas de décadas, né? Então, raras as vezes que ele teve próximo a essa região ou mais baixo do que isso, né? Melhor, mais forte do que isso, para baixo. Quem não sabe, o estocástico ele é um oscilador, então ele é um índice que mede força, né? Então a relação com o movimento passado que ele está fazendo agora. Então aqui foi um caso onde ele voltou um pouquinho em 2017, onde ele saiu de 4,30 e poucos ali, foi para quanto está aqui embaixo, 3,60, uma queda de 16% em 70 dias, uma queda muito forte, aí ele bateu lá embaixo. Mas no mais, basicamente no ponto onde ele está, ele costuma retornar um pouco. Então é uma região para a gente tomar um certo cuidado, quem está vendido em dólar, e quem sabe uma certa oportunidade para quem está de fora do dólar. Então a gente olha esse tipo de operação, olha esse tipo de movimento aqui, e eu vou procurar o que aqui? Ele já fez uma tentativa de reversão e não conseguiu. Está num fundo. Eu posso tentar procurar um fundo duplo na hora que ele fizer uma barra aqui. Então eu vou lá num 240, dou uma olhada no que ele está fazendo. Ó, por enquanto vai continuar caindo. Então se ele vai continuar caindo, eu não vou comprar. Não tem interesse. Eu acredito que o dólar ainda vai cair mais, mas estou tentando pegar um repique aqui. Então não vou comprar se ele continuar caindo. Então a partir do momento que num gráfico menor ele começar, que já deu uma lateralizada, que num gráfico menor ele começar a mostrar um sinal de opa, espera aí que eu posso fazer tipo aqui, ó, fazer algo assim, a gente aumenta o tempo gráfico e procura alguma coisa aqui, ó, um tempo gráfico maior, e aí vê se acha um movimento interessante para a gente se posicionar com um stop relativamente pagável para entrar numa operação. Tá? Por enquanto a tendência é de baixa, quem está vendido vai administrando, usa o que eu falei agora para fazer exatamente o contrário, né? E quem está comprado, eu espero que tenha comprado hoje, na mínima do dia, se comprou mais em cima deveria ter saído há muito tempo. E quem está de fora fica de olho porque se o dólar romper aqui pode continuar caindo. E se ele resolver começar a subir um pouquinho, pode dar uma oportunidade de scalp na contramão da tendência. Olha o que eu estou falando, é na contramão da tendência. Então é uma operação difícil. É uma operação que a gente poderia fazer se ele subir, bater aqui em cima ou bater aqui. Se chegar lá, inverter a mão e virar para baixo de novo. E aí esperar que caia. Tá bom? E aí o Ibovespa tá exatamente o contrário do dólar, né? Rompeu para cima, rompeu essa região aqui do 109, já chegou lá no 103, quase 114.
voltando um pouquinho, chegou próximo à média, está querendo subir e vir aqui testar o 115. É o objetivo dele. Tá assim, ó, esse mês eu vou testar os 115 mil pontos. Beleza, vamos ver se vai. Ele pode subir a partir daqui e vir testar essa região. Então, quem acreditou nisso, quem imagina que isso possa acontecer, já deveria ter comprado aqui próximo a essa média. Eu comprei alguns ativos, inclusive hoje, quando ele estava caindo com bastante força. Comprei BRF, comprei na outra plataforma, até vou ver aqui, ó, Cogna eu estou comprado, então comprei ainda estou comprado nela, quero vender puts dela para comprar mais embaixo, perto dos R$ 2. Tenda, estou vendido, e é um ativo que está me dando muito orgulho. Olha essa venda de tenda aqui. Então, enquanto o Júlio, eu falava, e eu vi o pessoal, quando eu vendi tenda, e me comentaram até quando ela deu essa paulada aqui para cima, 3, 4 semanas atrás, ela subiu também aqui, né, uns 15%, subiu forte, está fazendo umas barras fortes aqui, e chegando próximo à média, viram testar aqui, olha o fundo do Covid, já está bem abaixo do fundo do Covid. E eu via o pessoal falando, que vendeu o construtor, e o construtor está voltando, e aí eu olhava lá, abria um Infomoney da vida, o Bovespa sobe tantos por cento, apoiado por, sei lá, bancos e construtoras, isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, olha, a tendência é de baixa, a taxa de juros está subindo, vai continuar subindo, e enquanto a taxa de juros continuar subindo, construtor é para baixo. Assim como eu falo que outra coisa que vai ser impactado, as empresas de locação de veículos, Localiza, que aqui é a Rente 3, tem a Locamérica, tem até as outras seguradoras, mas as locadoras de veículos em si são as que vão sofrer bastante. Por quê? Porque eles trabalham com revenda, eles ganham muito dinheiro, se não mais dinheiro, vendendo veículo seminovo do que com aluguel de carro de fato. Com essa questão do veículo seminovo ter aumentado e inflacionado, beleza. Só que eles vendem um veículo muito caro, diminuiu bastante a procura e também as dívidas que eles têm, porque é tudo alavancado, tudo com dívida para comprar carro novo, vai ficar mais caro com a questão da taxa de juros. A mesma situação das empresas de varejo, onde o custo do cliente é muito caro. É muito marketing, é muita coisa. O custo de aquisição do cliente, o custo para realizar uma venda, o custo que a Magalu tem para realizar uma venda é muito alto. Como o custo é muito alto, quando a taxa de juros está baixa, a dívida dela atrelada à taxa de juros é menor em relação à venda que ela vende, ela tem mais lucro líquido no final, muito bom. Sobe mais dinheiro, investe mais e assim vai. Como a taxa de juros aumenta muito e a dívida já é alta, aumenta o custo da dívida, fica muito caro, a empresa começa a ter menos lucro no futuro. Ela tem duas opções: ou vai se endividar mais, vai ficar mais caro, ou vai tirar um pouco bem e vai acabar tendo menos lucro. Então tem uma faca de dois gumes da mesma forma ela que a outra. E aí isso complica um pouco, e é natural que as vendas caiam um pouco, uma por essa questão e outra porque com a taxa de juros mais alta as pessoas têm menos dinheiro também. Essa é justamente a ideia, tirar o poder de compra do mercado, né, para segurar um pouco a inflação. É isso, acabou. E aí essas empresas apoiam muito, até porque durante a pandemia houve uma explosão de compra, acredito eu, até porque muita gente acabou comprando muita coisa que talvez nem precisava, ou nem sabia que precisava, simplesmente pelo fato de estar em casa. Por exemplo, eu trabalho home office há mais de 10 anos, então para mim não mudou muita coisa. Para eu estar sempre saindo, tem outros negócios em outros lugares, mas basicamente eu fico home office há muito tempo. Eu era o estranho da turma. E quando essa galera toda começou a trabalhar em casa, eu conheço muita gente que reformou casa, que reformou escritório, que comprou cadeira nova, computador novo, tela nova, mesa, investiu um monte de outras coisas, investiu até mesmo na casa. Eu comprei um fogão novo, uma geladeira que a minha estava velha, um micro-ondas. Por quê? Porque começou a ficar mais em casa e começou a reparar mais nessas coisas que antes não reparava. Antes aquele negócio, chega em casa às 7, 8 horas da noite, fala, minha geladeira tá ruim, tem que comprar uma nova. Esquece. Tem que comprar. Não. Agora, todo dia, eu lembro aquela geladeira, parece que ela fica mais velha ainda. É um exemplo. Então, acho que muita gente comprou muita coisa durante a pandemia, muita coisa que até nem precisava. Ou precisava, mas não era uma urgência ali. E se tratando de eletrodoméstico, por exemplo, a maioria dos bens são bens móveis, mas são duráveis. Uma geladeira, eu não sei como é que está hoje.
Mas geralmente geladeira é uma coisa que a gente compra uma a cada 10, 15 anos, se não mais, né? Então dura mais que carro. Então fogão também. Não vejo a gente trocando de fogão todo ano. Então são coisas que duram muitos anos. Então dá uma explosão de venda num período, depois o pessoal para um pouco de comprar, porque não precisa, diminui um pouco. Junto com isso vem a questão de diminuir o poder de compra, e aí justamente as pessoas realmente param de comprar mesmo. E aí essas empresas vão sofrer. Então eu acho que ainda vai continuar 2022 sendo bem desafiador para a empresa de locação de veículo, para a empresa do setor de varejo, né? Acho isso bastante. Mas enfim, né? Então o Ibovespa, assim, num gráfico diário, o que a gente poderia ver? É compra aqui, esperar que rompa lá e vai embora. Se chegar aqui e começar a patinar e começar a querer voltar, aí fica interessante também a gente pensar em realizar lucro nas operações que a gente está comprado e também até mesmo mais adiante, se ele tentar aqui mais um pouco, quem sabe se ele resolver corrigir um pouquinho, fazer uma operação de venda aqui num prazo um pouco mais curto. É isso. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, ó. Eu faço operação de compra, faço operação de venda, independente da tendência. Reparar isso, né? Eu comprei BRF, ela lá embaixo. Mas eu comprei BRF por quê? Tá aqui, BRFS3. Né? Então eu comprei hoje BRF aqui embaixo, tá extremamente uma queda forte aqui, mas não comprei porque tá barato. Comprei, primeiro, baseado no IFR, comprei porque o Zigo me indicou, também quero usar o Zigo, mostrar para vocês aqui, e, e é basicamente isso. Aí tem, se eu for olhar estocástico, todos os indicadores vão estar lá embaixo, porque o ativo deu uma paulada forte aqui, tem gap e tudo mais. Como é que funciona o IFR? O IFR não tem stop. Eu comprei hoje, a minha saída hoje é aqui, ó, em 20,05. Então é uma operação para me dar 8,58% de lucro. Não vai me dar, porque amanhã, independente de onde ele abrir, já vai diminuir bastante aqui a minha perspectiva de saída, né? Então, porque o FR2 eu vou saindo sempre no topo das últimas duas barras. Então, já expliquei como é que funciona. Outra forma que eu posso utilizar também é uma média curta. Eu posso botar aqui uma média móvel de um período curto, por exemplo, de 5 períodos. Cruzou a média móvel de 5 para cima, eu saio da operação. Então, a operação que poderia hoje me dar 4%, 4% e pouco. E quando que é o stop? Quando isso acontece. Então não tem stop, é uma operação que não tem stop. Muitos setups, né? Eu não gosto de falar em setup porque eu não opero setup, mas muitos setups não utilizam stop. Muitos bons especuladores de mercado não utilizam stops. Eles têm ponto de entrada e ponto de saída. E só. Não utilizam stop técnico ou algo do tipo. E, inclusive, tem vários desses, Peter Lynch, o próprio Larry Williams fala disso também, que é a questão de que muitas vezes o stop atrapalha a operação. Bota um stop curto demais, tudo e acaba atrapalhando a operação. O mercado muitas vezes, na grande maioria das vezes, é aleatório. Então não dá para esperar que ele vai respeitar aquilo 100%. Eu não costumo fazer isso sempre, deixar sem stop, eu geralmente opero com stop, mas o que eu sempre falo para vocês é o quê? Observem como é que está a volatilidade do mercado, observem o tamanho das barras que o mercado tem feito ultimamente e bote um stop condizente. Não vai o mercado estar com a volatilidade nas máximas, que nem estava o boi um tempo atrás, né, com barras ali de 8, 9, 10 pontos, e eu querer entrar numa operação com um stop de 1 ponto. Eu estou literalmente dando dinheiro para o mercado e falando, ó, eu quero ser estopado, porque a chance de ser estopado é muito grande. Se a média de tamanho de barra da última semana é em torno de 5 pontos, eu tenho que fazer um stop de 5 pontos. Melhor ainda você botar um stop ali com uma folguinha, um pouco mais do que isso. Porque eu sei que, bom, vou estar com um stop ali uns 10, 20% acima da média. É um stop que eu tenho um histórico aqui recente de que é isso aqui que o preço está fazendo. Se ele fizer dentro do que eu enxerguei no gráfico e dentro desse tamanho de stop, se ele for continuar o movimento que eu estou imaginando, tá ok. Se ele balançar muito mais que isso, ele está fugindo do padrão que ele fez há uma semana atrás, ele pode também estar fugindo do padrão de que eu analisei no gráfico e enxerguei que poderia acontecer. Então eu pulo fora. É isso que a gente tem que pensar. O stop, ele funciona, é muito bom, mas tem que entender aonde botar, ao quanto botar
E se olhar para a operação, por mais bonita que ela pareça, e se o stop não vale a pena, ou não, deveria botar um stop de 6 pontos no milho por algum motivo, olhar que não vale a pena, não entra na operação. Mas tá muito bonito, tá formando aqui sei lá, um formato XYZ aqui, de uma figura bonita, mas o stop está muito longo. Eu vou botar um stop curtinho.